Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com o comentário da Maria do Rosário. E o Sr. Cónigo é do seu livro Prioridades, mas faz parte da sua coleção de textos de reflexão. Prioridades 3, neste caso o texto 14, Solidão. Solidão. Só esta palavra mete medo, mas pronto. É verdade. Vamos a ela. Vou começar pelo contrário, mas ajuda um bocadinho. O jardim era bonito. Lá isso era. Canteiros limpinhos e muito alinhados, um lago no meio, umas flores que eram um encanto. O perfume e o colorido atraíam abelhas, pássaros, insetos e pessoas. Até um cão se espreguiçava ruidosamente na relva fofa. Algumas crianças brincavam. Um casal de namorados passeava pachorrento, alheio ao mundo, numa elevação quase divina. Ali ao lado, sentado num banco, estava um homem só, simplesmente só, de olhar vago e vidrado, a meditar no nada e a reviver momentos que já fizeram parte da sua vida. Ora, fazia um gesto explicativo, estamos nós a vê-lo, como se estivesse a contar a si mesmo uma pequena história de que tinha sido ator. Ora, franzia a testa para deixar soltas ao vento as rugas que o passar dos anos tinham desenvolvido. A idade e a reforma obrigaram-no agora a passar a vida sentado sem fazer nada. A idade e a reforma trouxeram-lhe a solidão. Eu vivi esse quadro. Tenho presente na minha retina e não deixo de lhe captar o significado. O que aí vai de velhos sozinhos, um mundo de solitários, gente só, porque não lhe ligamos. Gente só, porque não nos convém. Gente só, porque não é do nosso grupo. Gente só, simplesmente só. E uma conclusão se torna evidente. Em igualdade de planos, o altruísmo perde e o egoísmo vence. E assim aumenta a solidão de muitos. Há outra espécie de solidão, curiosamente presente no meio de muita gente. Solidão que o modernismo da sociedade trouxe. Não é a solidão da terceira e quarta idades. É a da meia-idade. É a solidão que resulta da maneira como se vive, dos horários divididos em turnos, das distâncias entre a casa de habitação e o local de trabalho, das horas de ponta e do consequente esfrangalhar de nervos. Os autocarros e os outros meios de transporte públicos são o quadro mais puro desta solidão. Cada passageiro absorto, a olhar para nada e para ninguém, a pensar na casa, nos filhos ou no trabalho, na tentativa de resolver abstratamente os problemas reais, nem se dá conta de que a seu lado vão outros passageiros ensimismados em problemas semelhantes. O quadro completa-se quando percorremos os bairros periféricos das grandes cidades e vemos que os edifícios parecem terem sido construídos para aumentar a solidão. Muitos verticais obrigam a que haja elevadores onde os utilizadores se olham sem se verem e se falam sem dizer nada. Preocupadas consigo mesmas, as pessoas nem se apercebem do valor e da presença dos outros.
de espírito decepado são obrigadas a construir a própria solidão e, ao mesmo tempo, a solidão dos outros. Em muitos casos, parece até haver uma barreira invisível que não deixa as pessoas sentirem-se unidas. O mundo é o lugar de encontro entre pessoas, não uma prisão de indivíduos solitários. Infelizmente, a contradição é enorme, porque se tem feito do mundo uma prisão ou uma ilha rodeada de tubarões. Como que presos nessa ilha, andam os homens à procura de tudo o que necessitam. Nessa ilha tudo têm, ainda que mal saibam servir-se do que lhes é proposto. Tudo têm. Sim, se estivermos a referir-nos aos bens materiais. Mas nada têm se estivermos a referir-nos à relação sadia que afugenta solidões e promove o bem-estar. Nada têm porque espezinham o espaço reservado ao diálogo, ao sorriso, à conversa franca, à amizade. É nessa ilha onde mais se nota a solidão das pessoas encerradas, fechadas em si mesmas, enlatadas nos transportes e nos escritórios, trancadas em casa. Todos podemos ser vítimas e todos podemos ser responsáveis da solidão. As duas coisas. Uma existência solitária padece de humanidade. Quando o homem está só, simplesmente só, afastado dos outros e de si mesmo, aliado de tudo e de todos, não está a viver, está só a vegetar. De nada nos serve viver afastados das pessoas. Se alguém o faz propositadamente, fique sabendo que está doente. E tanto que o mundo anseia por ajuda, por compreensão e pelo nosso amor e solidariedade. Eis a razão de hoje o nosso tema sobre a solidão nos obrigar a pensar nestas coisas todas. E para isso, vocês os dois têm tanto que dizer hoje, não têm? Vamos começar aqui pelo Rosário, hein? Ok. Para Rosário, força. Bora lá. Eu não quero baralhar nada, mas é verdade. Não, mas vamos começar pelo primeiro texto, não é? Então, viu mesmo. Foi uma cena que observou sim, mas isso e é descreveu poeticamente. É mesmo, é uma descrição poética. Mas É uma realidade da nossa sociedade, não é? A velhice, o estar na reforma, né? Os filhos que saem de casa, os filhos que casam, os filhos que têm os seus filhos e as suas vidas e já estão se calhar na segunda solidão que nós falamos aqui, mas é algo que acontece, não é? Os nossos idosos hoje ficam muito abandonados, não é? Deixam de trabalhar, serviram uma vida inteira e muitas vezes ainda estão bons, mas às vezes já não estão tão bons, não é? Fisicamente, e são basicamente encostados, não é? E é um problema da nossa sociedade, um problema que nós enfrentamos hoje e um problema pelo qual somos todos responsáveis. Não é? Porque sendo familiar direto ou não, nós, certamente, que sairmos um pouco da nossa solidão, da nossa correria, não é? Do dia-a-dia e tivermos a capacidade de olhar ao lado, não é? Se calhar vamos entrar isto mais aqui no segundo ponto do texto, mas cabe-nos a nós também ver essas pessoas como nossas. Não é? O vizinho, a vizinha, a senhorinha de 100 anos que ia à missa e deixou de ir, o que é que aconteceu, não é? Tantas pessoas que nós conhecíamos da nossa região e que vão desaparecendo. Porquê é que desapareceu? Onde é que está? Está em casa? Está doente? Foi para um lar? Onde é que está? Não é? É um dever nosso, não é? De cuidar das pessoas, principalmente se não têm familiares, não é? Pronto, eu sei que é difícil, eu sei que os tempos são difíceis, eu sei que a própria sociedade nos conduz a uma vida frenética, mas de facto tem pessoas que passam por uma tristeza imensa, né? Ou que ficam horas a olhar para a televisão. Eu ainda fiquei feliz porque este ainda estava na rua, a apanhar ar, sentado num banquinho de jardim. Pronto, ele podia se ter abstraído do seu sofrimento e tentar observar tudo aquilo que o senhor descreveu aqui, não é? Mas ele, coitado, na sua tristeza e não conseguia ver o cão a espreguiçar-se na relva, as crianças a correrem, não é?
não conseguia ver isso, não é? E pronto, é triste, não é? Mas é algo que talvez nós possamos ajudar. Sem dúvida nenhuma. Há sempre e é nesta altura do ano que acontece, já há cerca de 12 anos ou mais, pelo menos há uma década, uma ação a nível nacional feita precisamente a origem desta ação, que é da GNR, e creio que a polícia também faz, precisamente que surgiu, como eu dizia, há uma década, que é o Change Sénior, e uma vez ouvi um graduado da GNR explicar o porquê, e foi porque, se calhar não se recorda, mas há uns anos houve alguém que foi descoberta numa grande cidade, morta no seu apartamento, já mumificada, esteve meses a fios assim. E depois as autoridades, pronto, isso é um caso público, e as próprias autoridades assumiram, e aquele graduado da GNR dizia, a nossa força, pronto, organizámos-nos e procuramos, dentro do que está do nosso âmbito, evitar que isso volte a acontecer, não é? Sim. E muito bem, tem feito esta ação muito meritória, que sou de Sénior, sobretudo aqui... a nível de campo. Sim, era isso que ia dizer, sobretudo aqui no Alentejo. Porque no Alentejo isolado. as pessoas vivem, é mesmo realizar um levantamento, ao fim e ao cabo esse levantamento já está feito, de ano para ano, é só depois quase confirmar. Mas justiça seja feita que não é... Nesta altura, depois a GNR vai passar aquela base toda a pente fino. Mas ao longo do ano eles fazem regularmente patrulhas e sei que há mesmo patrulhas, se calhar uma vez por mês, pronto. Sim. Periodicamente vão rodando e vendo aqui no Alentejo idosos que vivem isolados ou sozinhos. É assim a sinalização. Mas ainda são assustadores. Eu estava aqui a pesquisar, por exemplo, o ano passado, agora durante este mês de outubro decorre sempre o levantamento e depois os resultados saem em novembro. Mas em novembro do ano passado saíram os resultados e ainda assim a GNR sinalizou mais de 42 mil idosos, né, em todo o país. Mais de 42 mil. Claro. É uma porcentagem alta. Distrito da Guarda, mais de 5.600. Vila Real lá no Norte, mais 5.100. Faro, 3.400. Bragança, 3.300. Beja, cerca de 3.000, Évora e Porto Alegre também andam sempre, também há menos pessoas, né? Mas pronto, ainda assim para o Alentejo, somando, ia haver cerca de 10 mil pessoas. É muita gente. Para o Alentejo, que se calhar no total, toda a região do Alentejo terá o quê? 300, 400 mil pessoas? Pelo menos um número que eu tinha assim na cabeça. Já não chegaríamos a meio milhão de pessoas a viver no Alentejo. E dessas, cerca de 10 mil a viver sozinhas ou isoladas, é significativo, não é? Sim. Mas concordo com o que dizia a Rosário. Cada um de nós pode fazer alguma coisa, não é? E também tomo sempre nota com muito agrado e como o meu trabalho é a fazer notícia, sublinho sempre, e não é só de agora, mas a Igreja sempre teve este sentido, né, de ter esta atenção para com os mais frágeis, com os precisam. E a maior parte dos lares são da Igreja. Exatamente. Mas mesmo a questão dos visitadores dos doentes, deste acompanhar, e é aqui uma pastoral cada vez mais necessária, mais infelizmente. Necessária porque cada vez a sociedade, e agora vou dizer uma coisa que parece um disparate, mas ajuda a perceber, cada vez mais a sociedade se está a tornar egoísta. Exatamente. E quando digo egoísta, é assim, vamos supor, os meus filhos, a minha esposa, temos a nossa vida, os nossos pais pomos no lar. Sim. Como quem quer dizer, estamos nas tintas para aquilo que acontece aos nossos antepassados, vamos tratar-lhes da vida. E o que é verdade é que há lares nas paróquias e fora das paróquias, e a Segurança Social também se preocupa com isso, só que nós estamos aqui a verificar uma coisa, que é muito diferente de outras culturas. Isso, eu ia falar disso. Não, mas é verdade, aqui é questão de cultura. E olha que a cultura chinesa, por exemplo, não consegue imaginar os lares para velhos, porque os lares são o lar da pessoa, a casa, é a família, são os pais, os avós, todos na mesma casa. Nós cá tínhamos isso. Agora estamos a perder. E acontece que a Segurança Social,
como não tem lares em todo lado e como os centros sociais paroquiais de cada paróquia também não têm muitas vezes lugares, as Santas Casas de Misericórdia também têm os lares cheios, às vezes é necessário que uma pessoa daqui vá, O que sei é lá, catastrófico. 30, 50, 100 quilómetros Sim. de distância, e isto torna a solidão pior, Pior. porque a própria família não Sim, consegue também fazer Sim, viagens. sim, Claro. sim, sim. Ainda que E- seja uma e a- vez por semana, e a pessoa- é uma vez por semana. E a pessoa é quase como uma árvore, não é? É Que é isso. arrancada ali das suas raízes Por e completo. e por colocada. completo. Eles- Aliás, há uma expressão que a gente encontra em muitas pessoas, sobretudo senhoras idosas, que dizem: eu quero ficar na minha casinha, prefiro estar sozinha na minha casinha. Pois. Porque é exatamente esta ideia Sim. que se perde ou que se tem perdido com a invenção dos lares, que é uma coisa muito boa, Claro. mas perdeu-se o essencial. Não. Criou-se a solidão de pessoas que deviam estar perto do coração e até ficam longe do coração. Exato. Porque depois há lares onde as pessoas são, vou dizer, enfiadas, metidas, e a família mais nova, pronto, está ali no lar, está bem. Está entregue. Lá, está entregue, é isso. Pois. Infelizmente, é verdade, é uma solidão forçada. É. Isto está a acontecer. Sim, é o que o Sr. Conde diz e é verdade. E agora estava a pensar, é mesmo uma questão de resposta de toda a sociedade, mas com esse princípio do egoísmo, não é? Porque depois vemos, agora melhorou um bocadinho nos últimos anos, mas ainda assim muitos pais são confrontados com 5 meses, o bebê nasceu, 6 meses, tem que trabalhar, não há outra hipótese, vai para o creche. berçário, não é? Exato. Vai para o berçário. Portanto, enquanto que antigamente, Não era nada disso. mal ou bem, esses avós e bisavós. E as mamães E a- ficavam em casa com os Sim, Sim, mas crianças, pá. independentemente Era disso, assim, era. eu conheço casos de que as pessoas. Fui criado praticamente com os meus avós, porque os meus pais andavam a trabalhar, mas a minha avó já estava reformada, já não conseguia trabalhar, mas estava essa família albergada. Portanto, É isso, é. a avó estava lá em casa e a criança estava ali até praticamente a ir à escola. E depois havia outra coisa, Praticamente. é que as próprias crianças também não eram sozinhas, não eram Sim. puxadas para si. Não, andavam Exatamente. com as outras. Sim, sim, não, porque depois Havia este havia encontro. Este encontro. Era para brincar, era fosse pouco a fosse, sociedade mas mudou Portanto, muito. desde cedo, essa isolação É. já Mas nos leva a logo- uma solidão técnica. É. Que muitas vezes a criança não tem consciência nenhuma disso, Sim. mas já vive um estado Já, de solidão. já, sim, sim. Mas disseste bem aí, usando o adjetivo, uma solidão técnica. É porque, como é técnica, dá a entender que é uma coisa, uma descoberta, uma coisa maravilhosa. E não é. Não é. Porque Não. o importante não é a técnica, é a Exatamente. solidão. Pois. E uma solidão, seja técnica ou não seja, não deixa de ser solidão. Sim, Exato. É verdade, é Sim, verdade sim, isto. sim, É, mas temos uma criança que passa É. um dia com o telemóvel, ela Sim. vive em Sim, solidão. sim, por completo. Isso é terrível. Ela não vê uma pessoa, ela está aí toda contente, Isso é- feliz, Não, mas, isso é mas terrível. ela está em São solidão. os tais amigos do Facebook que não são amigos nem são nada. Exato. É tudo É uma virtualidade. uma virtualidade. E às Os vezes- amigos virtuais, é verdade. Ok, mas, Mas isso é a pronto. primeira Sim. parte aqui. É, Sim. eu queria só dizer Mas o assim, texto que às tem mais vezes coisas. tem tantas pessoas que se reformam até bastante cedo, não é? E com muita saúde e com muito vigor ainda físico. E há muitas atividades, muitas vezes noutros países eu vi isso, né? De pintura, de tantas coisas que se faz assim para o pessoal que é jovem, entre aspas, e que está reformado, e que podia haver também grupos de visita a doentes. Não é isso que a polícia faz. Eles podiam se organizar, vamos visitar aqui os Exatamente. velhinhos da nossa paróquia, da nossa, né, do nosso conselho. Quase entre aspas, brigadas do bairro, não é? mas não é, nós mas- temos. Não, mas nesse sentido do Nós cuidar, temos do, isso. Mas desse do- visita, do estar né? atento, não é? Ou às vezes no Natal vai-se e leva-se uma Exatamente, coisinha exatamente. alusiva ao Natal. Exatamente. Às vezes dá sentido àqueles que estão jovens e que não têm, e já estão sem trabalho, e que, até na família, quantos casais começam a ter problemas quando os dois ficam reformados? Sim, sim. Porque juntam-se os dois em casa, rabugentos, com uma isso, vida é. diferente. Sim. E quantos casos eu ouvi disso? Depois que a mulher estava já em casa, o marido veio e começaram-se a dar mal porque era muito tempo. Gente, vamos empregar esse tempo em alguma Exatamente. coisa útil para a sociedade, Exatamente. e senão ficará sem recompensa. Claro, Não sem é? dúvida. E a pessoa que dá do seu tempo, que dá de si, ela é muito mais feliz. Sem dúvida. Porque o estar ao serviço dá
dá uma dignidade à pessoa. É engraçado que há uma frase que se usa que não é bem interpretada, mas Sim. que é que há mais felicidade em dar do que em receber. Aplica-se aqui. Mas é Aplica-se, totalmente. aplica-se. Quando a gente faz o bem, a gente fica feliz. claro. E às vezes não vai gastar nada. E é o que a Maria do Rosário está a dizer, quer dizer, uma pessoa que ainda tenha saúde, vê-se reformado, né? E ouvimos muitos testemunhos, as pessoas, Sim. de repente perdi ali Aquela- aquela rotina toda. E fica em casa, fica Podemos- aborrecido porque está em Podemos casa, criar- trancado. Pode criar outra rotina, não é? Exato. Já sei aquela obrigação das 9 às 5, mas uma rotina de às segundas e quartas e sextas Eu vou fazer qualquer vou coisa. fazer voluntariado no Exato. hospital, vou fazer voluntariado A palavra aqui no voluntariado, bairro. olha que é bonita essa. Exatamente. Voluntariado, usa-se demasiado e há para aí algumas instituições Existe. que promovem o voluntariado. As paróquias promovem, Sim. até com, sei lá, com pessoas relacionadas, imaginemos nós, com a pastoral da saúde, com a pastoral dos doentes, Exatamente. há muita coisa assim. E dar a comunhão aos doentes, quem é Funciona. doente. Exatamente. Há muita coisa que se pode fazer. E Nós que andamos por aí a ouvir um palavrão que é a sinodalidade. Sim. Por que não Claro. pegar na palavra e pô-la em prática? Sinodalidade quer dizer, fazemos um caminho juntos. Exato. Não é só as autoridades Claro, superiores, é claro. toda a gente Sim, a sim. colaborar. Claro. Porque isto faz bem a quem está só ou a quem Exato, atingiu uma ação um entre nível para estar vizinhos. só. Vamos fazer aqui a rua, não é? É. Só a nossa rua. Exatamente. Se numa rua há duas pessoas que têm essa possibilidade de visitar, pá, está Por que ganho. não? Por que não? Claro. Exatamente. Coisas simples. Ok. Mas há outras peças de De solidão. solidão. Há outra que aqui solidão, a da diz, meia-idade. A crise dos 40. Não, aqui esta meia-idade quer dizer de quem está a trabalhar. Sim, mas Esses é trabalhadores. real. Eu achei muita piada esta parte. Piada, quer Piada, dizer, como quem diz, não é? vá lá, Ah, tem mas graça essa nenhuma. solidão das pessoas que não acham, né? Porque quando a gente lê isto, não é? Até lendo assim, o senhor estava sentado num banco porque não tinha nada para fazer, estava sozinho. Eu pensei, ai meu Deus, eu também queria sentar num banco e não ter nada para fazer, que eu não ia me sentir em solidão. Mas é real que nós, a nossa massa de gente agora, não é? Da nossa idade, que trabalha afogadamente, não é? De manhã até à noite, com casa para cuidar, com dívidas para pagar, com contas para pagar, com filhos, com situações. As pessoas não vivem. Sim. As pessoas não vivem. Tem uma massa de gente, uma faixa etária que não vive, que é escravizada. É escravizada pelo trabalho, é escravizada é afogada, é comida pelos afazeres. E essas pessoas também vivem na solidão, porque elas não têm tempo de viver em família, Exatamente. elas não têm tempo de viver do jeito que elas gostariam, elas não têm tempo, nem para elas, nem para a família, nem para ninguém. Ainda bem que, desculpa só, que de vez em quando há um desporto onde o pessoal vai, ao menos para... põe cá Opa, fora também assim, digo. Mas é verdade, mas se não for assim... Sim. Ainda sim, bem que há sim, alguma sim. coisa para isso, mas não chega. Não. Não chega. Isso não tira Não, a solidão. agora lembrava-me da expressão do Papa Francisco, né? Esta economia que mata. É. Que é este... entramos neste rol, né? Quer ter uma casa, então é indivíduo para ter a Entramos casa. numa Portanto, tem que engrenagem trabalhar que nos puxa. e depois quer ter um carro, tem que me para ter o carro. Então ainda tem que trabalhar mais. E depois aos fixos, ainda tem que... E estamos ali, e como aqui dizia, né? Absorto, estamos a olhar nos- para o nada, para ninguém, a pensar na casa, nos fins de trabalho, na tentativa de resolver os tratamentos dos problemas e nem se dá conta, né? A morar em dos outros. arranha-céus, não Exatamente. conhecemos o vizinho da frente? Exatamente. Não, é? Não existe esta... Não, é o que dizias, a pessoa está completamente... Mas a pessoa está consumida, ela é Consumida, sugada, ela é sugada pelos seus afazeres. Não é? Vejo os empregos com objetivos, É. os funcionários são sugados, têm que atingir tal objetivo, têm que vender um percentual de seguros, têm que fazer um percentual de contratos. Meu Deus do céu, acho que o único que dá um pouco mais de sossego é os supermercados, não é? Que as pessoas normalmente vão por si, não é preciso ninguém Exato. mandar ir ao mercado, a pessoa vai, estão sempre cheios, não é? Mas fora isso, as pessoas têm metas, têm que cumprir metas, então elas, também o atendimento é para forçar a pessoa a fazer aquilo, então eu tenho que cumprir, eu tenho que atingir um objetivo, e as pessoas deixam de viver, as pessoas não conversam porque estão a pensar, o que é que eu posso fazer para conseguir os meus objetivos? Não é? O que é que eu posso fazer? E perde-se a família. Perde-se uma vida saudável, come-se um fast food porque é mais rápido, ou não se come. Quanta gente que pega o horário de almoço e não come, não é? Vai comer só à noite. Não nos damos conta, mas vamos nos matando. Sim. Seja pelas preocupações, seja pelas escassas horas de sono e más, não é que o sono também seja um sono revitalizante, porque não é consequência de toda uma vida que se leva estressante. É os filhos com os quais já não se tem paciência, é um berro para cima, um berro para baixo. E vai gerando revolta nos filhos, nos pais, em toda a gente, uma sociedade que vive uma extrema solidão
e não se dá conta. Não é? Acha que está tudo bem, estou a trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar os meus filhos, esse é o objetivo. Não é? Pais que vão emigrar, não é? Eu conheci tantos imigrantes e diziam, mas eu fiz tudo pelos meus filhos. Pois é, mas deixou-os em Portugal e veio para aqui, pai e mãe. Não é? Ficaram com os avós. Pois. E depois chegam ali e dizem, mas o meu filho não me respeita. Mas ele não foi criado por si, mas eu dei-lhe tudo, mas não lhe deu amor. Exatamente. Não viu o pai e a mãe. É isso. Né? O filho era um miúdo. Criou solidão no coração do filho. É o que diz O aqui, filho não é? era uma criança e agora de repente vê-se adulto a morar com os pais, mas teve uma infância inteira na aldeiazinha com os avós e era feliz ali. Não é? Solidão. Solidão dos filhos que foram tirados do seu habitat. Solidão dos pais porque os filhos não reconhecem o valor, os sacrifícios que os pais fizeram para lhes poder dar tudo. Não é? E no fim toda a gente tem razão e toda a gente tem culpa. Exatamente. Não é? E vivemos na solidão. É. São obrigados a construir a própria solidão ao mesmo tempo a solidão dos outros. Exato. É, É isso. Esta frase acho que é Diz muito, diz muito. lapidar de Mas tudo vocês isto que vocês já repararam nos autocarros aí, mesmo que vão cheios ou que vão meios, não importa. Hão de reparar que os autocarros vão as pessoas ali, cada Sim. uma metida com Sim. ninguém Com os seus fala fones com- de ouvido? Ninguém É. Não, mas independentemente de fones, Claro. vão, se calhar devem ir a pensar em algumas Sim, coisas, sim. mas que ninguém fala com ninguém. Ninguém, zero. É curioso isto. É. Antigamente falava-se mais. É Sim. possível, é. Mas também não precisavam andar nos autocarros. Falavam até porque Falavam andavam em todo a pé. lado. Andavam a pé e tudo. Não, mas é verdade este pormenor. Gente nova que vai para o trabalho, vem do trabalho, nos autocarros ou seja como for, ninguém fala. Não, ninguém fala. Não há confiança. Não Tipo, se não conheço. conhecem, não se conhecem. Ou se Exatamente. conhecem, é um conhecer para dizer Ou bom é um dia, olá boa tarde, amarelo, boa não é? noite, Sim, sim, e sim. acabou. E não... Sim, sim, sim. Eu tenho sempre aquela ideia, que já contei isso várias vezes, até aqui em programas, que é quando foi em 1969, acho que foi em 69, aquele terremoto, que em Lisboa, os jornais nesse dia ou no dia seguinte diziam assim, tanta gente que a partir deste terremoto começou a falar as pessoas umas com as outras. E quem andava no mesmo elevador começou ao menos a perceber que ia gente ao lado do mesmo elevador. Sim. Porque até aí nem o nome sabiam, nem nada. Isto é, a vida passou a ser assim um rame-rame de solidão sobre solidão, sem mais preocupação nenhuma. Foi preciso haver um azar para as pessoas começarem a falar umas com as outras. Eu não quero que haja azares, de verdade, se diga, mas gostava que a solidão não fosse provocada só por egoísmos ou por essa desculpa constante de não conheço. Exatamente. E todos os dias no mesmo elevador e não saberem sequer com quem. É um bom dia ou uma boa tarde assim, fugitivo, Sim, mais sim. nada, pá. Isto dói, não é? E se era nos prédios, o pessoal ainda diz isso, mas já é quase em sítio nenhum as pessoas se cumprimentam, né? Já não se diz o bom dia, nem Nada, o boa tarde. né? É curioso. Quase nem com encontrões Que às já se vezes- pede desculpa, Às não é? vezes aqui na cidade, eu, por exemplo, de manhã, quando vou para as aulas, subo e já anda por aí estrangeiros. E é curioso que os estrangeiros vêm assim, por exemplo, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, conforme vêm. E não sei se é pela minha cara, se não é, mas bom dia. Ou que se não dizem bom dia, dizem na língua deles. Não tem um ar qualquer coisa. ameaçador. Não, mas isto quer dizer o quê? Quer Sim. dizer que ainda há quem Sim. tenha a ideia do cumprimentar, Exatamente. ao menos. Sim, Ou o sorriso. Claro, Só, claro. Basta fazer isto. Ainda hoje, sei lá, com quantos eu me cruzei, pessoal Claro. assim. Mas também é E às porque vezes se com os quer, portugueses, não. porque se calhar o seu quando tem essa atitude, olha, Que já os encara, e não já- é? A pessoa vê que está a olhar para nós. mas, cumprimenta. pode ser. mas encara com Pois. um ar não de desconfiança, mas encara com um ar até sequer que a pessoa senta logo acolhimento, não é? Sabem que eu não trago arma comigo, que não sou do Hamas, nem nada. Não é? Não, Não, mas está-se a perder muito isso. Mas é verdade, esta ideia está-se a perder Tá, muito, muito. este aspecto da relação. E por causa da falta de relação, há imensa solidão. Isto até rima. Rima, ó. Isto quem é poeta é assim. É outra coisa. Faz logo versos e tudo. Mas é Esta verdade. frase é muito boa. O mundo é o lugar de encontro de pessoas e não a prisão de indivíduos solitários. Isso é já Hoje o mundo tem aprisionado, em vez de promover essa interação, esse cumprimento, o facto de se saudar as pessoas. Não é? Antigamente, se uma pessoa não saudasse a outra, era má, falta de educação. Exatamente. Não dizer bom dia, não dizer boa tarde. Hoje não se conhece. É. Não se conhece, não vou dizer nada. Também não vai cair nada se disser, não é? Pois, sim, a questão é essa mesmo, é que
também dizer um bom não se dia a diz. uma pessoa que não conhecemos também nem se está a ofender, não é? Nem. Exato. Mas Se- é assim. Mas sim, e agora estava a pensar, e temos falado muito aqui, que é uma verdade não, do ser humano, que só nos somos um ser relacional, e só nos conhecemos Sim. na relação com os outros. Portanto, isto é um contrassenso total. Exato. Fica a construir muros, não é? É um Em vez de contrassenso construir total. pontes. Não é? Porque Olha que bonita esta. Construímos muros em vez de construir pontes. Temos cá dito isto várias vezes. muitas Sim. vezes. E eu próprio o tenho dito, inclusive já escrevi sobre isso. Muros, Sim. em vez de pontes a unir. E nós precisávamos de voltar outra vez às pontes. Não, eu não estou a dizer que temos que voltar todos a viver nas aldeias. Não, não. Mas a ideia do que significa viver em aldeia é viver em relação. Exato. É dizer, ó Porque vizinho, não? empresta-me 1 quilo de arroz. Sim. Isso hoje não se vê. Não. No outro dia eu mudei de casa e não tinha ainda as coisas em casa, o supermercado já estava fechado e eu precisava de óleo. E eu fui à rua ver se eu vi alguém, não vi uma alma para eu pedir óleo. Eu tive que ir ao Pingo Doce, que ainda estava aberto, para comprar uma garrafa de óleo, porque... Enfim, mas foi engraçado porque eu fui ao supermercadinho que tem no fundo da rua, já estava E fechado. corres o risco de tocar em alguma campainha. Não, as pessoas tocar eu também não atenderem. ousava tocar, mas se encontrasse as algum na pessoas rua, não dizia, ó vizinho, atenderam. mudei-me hoje, por acaso poderia emprestar um bocado de óleo. Mas Isso é. aos pessoas não Mas- atenderam, olha, com desconfiança. Mas não vi ninguém, também não tinha... Mas essa, diz lá isso outra vez. Mesmo aos vizinhos, como não é cara conhecida, Sim. é logo a desconfiança. É a desconfiança. É terrível isto. Sempre, É. o primeiro. O que é que é uma esta? atitude terrível. Vai-me isto. roubar. Óleo, mas deve ser uma fraude, uma burla. Mas não encontrei ninguém e não deu certo. Tive que ir ao supermercado. Que Parece- sorte, hein? Olha, se me encontrasse a mim, ia pedir-me óleo. Ó vizinho, empresta um bocadinho de óleo para fritar um ovo. Não, como era assim, eu percebia. Pois... Era. Mas pronto, para dizer que nem na rua também, antigamente as pessoas nas aldeias e nas cidades, por exemplo, no verão, e era verão, não é? Estamos aí, o verão foi agora há pouco tempo, não é? Vínhamos, as pessoas na rua, não é? Conversava-se, eu lembro-me à noite de passar, dar a voltinha a Sim, pé sim, depois do sim. jantar, de bicicleta, e ver toda a gente na rua a conversar, e os vizinhos juntos, e eu não vi um vizinho na minha rua, não tem uma rua tão movimentada, não tinha uma criatura. Nem com noites tropicais. Nada, Já se vê. nada. Então, isso também se vê essa diferença, não é? Não digo nas aldeias, porque eu também não venho da aldeia, mas era comum encontrar-se à noite, é comum, também até na zona do metro, não é? Que é uma zona de planície. À noite o pessoal vai fazer caminhada à noite. Então, até às 10, 11 da noite, no metro lá na minha cidade, encontra-se muita gente. Então, e aqui eu, assim, meu Deus, não encontro uma pessoa, não é? E fez-me refletir, porque cada pessoa está dentro da sua casa, mesmo no calor. O mundo mesmo físico, já não é o mundo humano. Sim. O mundo físico está transformado em ilhas. Ilhas, É. E completamente. quando a gente diz ilha, estamos a pensar ilha, que é um bocadinho de terra onde vive alguém, Exatamente. mas tudo o resto à volta é o espaço vazio para outra ilha, mas passar para outra ilha. E aqui eu dizia no texto Sim. que são ilhas rodeadas de tubarões. Tubarões. O tubarão é o tal inimigo, não é? Isto é, não é inimigo forçosamente. É um medo do exterior, do Mas externo, do outro. É o estranho, é o que é estranho. E é. Porque as pessoas passam a ser pessoas estranhas umas para as outras. Agora também acho curioso outra coisa agora que falou disso, que é os novos fenómenos agora da grande evolução tecnológica que temos, que se calhar também já reparou. Agora quase todas as casas têm uma camarazinha à porta. Sim. É pior. Apesar de ser proibido. É. É? Mas pronto, é proibido, sim. Tem que estar licenciado, tens de ter autorização. Tem campainha, mas não tem câmara. Exatamente, Eu tenho que olhar mas- pela janela discretamente. mas é já um pouco esta ideia, né? De estou aqui no. Se quase não no- me interessar, eu nem falo. Estou aqui na minha ilha, né? Exatamente, estou na minha ilha e estou desconfiado de tudo, portanto estou a captar tudo o que está a acontecer à minha volta para não ser surpreendido por nada, né? Mas está-se a alimentar muito este egoísmo, esta desconfiança do outro Desconfiança, sim. e Deixou de haver amigos próximos para haver desconfiança, que os amigos passam a inimigos e tudo deixa de ser próximo para ser de fora. Que é que Os está a amigos são acontecer? circunstanciais. É É. isso. Naquele contexto,
Sim. Tenho um amigo que eu falo de coisas de trabalho, meu amigo de trabalho, falo das coisas de trabalho. Tenho um amigo não sei do que eu falo outro tipo de coisas. Mas também é verdade que o culto, não posso dizer o culto, Sim. o trabalhar para fazer verdadeiras amizades, amizades profundas, como Sim, Sim. com confiança. com e confiança, onde dizer, opa, ajuda-me nisto, ajuda-me naquilo, ou estou aqui para o que precisares, Isso já- aquele acolhimento, Já não há é? muito pouco. É verdade que a amizade é uma coisa que também se tem perdido. Muito. O sentido da verdadeira amizade. Sim. E também isso, se as pessoas não têm amigos, como é que elas vão falar? É evidente, não vão chegar ao banco do autocarro e começar a contar da sua vida para a pessoa que está ao lado, Claro. que nem está muito interessada em ouvir também. Pois, Não é? É evidente que a sociedade toda ela culmina para um ponto. As coisas vão se ajudando. Não é? Aqui a gente vá ficando só. Não é? Vá ficando só. Eu achei também interessada esta frase. Todos podemos ser vítimas e todos podemos ser responsáveis pela solidão. Ora, eu posso ter uma atitude diferente. Não é? De falar, de conversar. Ainda hoje eu estava no supermercado e a falar para o senhor do talho. E estávamos a falar, não sei o que é que eu queria, o que é que eu não queria, e eu comecei a brincar com ele. Eu queria também a sua faca, porque a sua faca corta muito bem. E ele, mas tem que se afiar, e não sei o que. Entretanto, estávamos lá numa conversa aos dois de afiar facas, não é? Não era nada que fosse importante nem profundo. Mas o indivíduo estava ali no seu trabalho, calado, quieto, e também foi mais fácil, não é? exatamente. Passou-se o tempo a falar que é para se afiar as facas insistente Olha, e quando corta determinado tipo de carne. Ela sabe o que é faca afiada, porque ela tem uma língua Eu tenho uma língua muito afiada. Brincamos, está bem, vá. Mas eu gosto muito de falar com as pessoas. Não, mas é verdade, é Gosto bom. muito de ter conversa. No caixa a mesma é coisa. isso, é isso, Gosto é muito de ter necessário. conversa. Né? Às vezes a pessoa está tão aborrecida do trabalho ali monótono, passar os artigos no código de barras, carregar peso. Pronto, é o mínimo, não me custa nada, Olha, estou ali à espera. Houve ainda não há muito tempo as eleições. Eu, como tinha que ir como serviço para o outro lado, ainda não eram 8 horas, eu lá estava à porta para ir votar. Sim. Já lá havia para aí umas 10 pessoas. Estava tudo à espera que abrissem a porta para a gente entrar. Eu cheguei, bom dia. Houve 2 pessoas que responderam bom dia. Mas eu meti-me com uma que estava ali ao pé e disse assim, olha que vocês, eu não falava por mim, vocês hoje tiveram que se levantar cedo para vir aqui. E a senhora sentiu-se por eu meter, mas pela positiva. Diz-me assim, olha, uns levantaram cedo, mas eu, por exemplo, ainda não me deitei, que eu trabalhei de noite. Mas estou aqui, vou votar e depois então é que vou descansar. Já vai direto. Mas quer dizer o quê? Daquele grupo que ali estava de 10 pessoas, foi a única Que falou. que reagiu ao que eu disse. E eu queria dizer qualquer coisa, pronto. Claro. Mas é curioso isto, as pessoas não estão treinadas para isto. Não. Desconfiam umas das outras. E acho que as camadas mais jovens, se calhar, até um pouco mais. Não, mas ali não era gente nova, porque é tudo com mais de 18 anos para votar, não era? Sim. Mas seja como for, e quem trabalhava de noite e tudo, mas seja como for, era gente pai com seus 30, 40 anos, mas seja como for, há estes pormenores de relação. Mas eu acho que essa geração já é menos interativa. É. Não sei porquê. É muito interativa nas redes sociais. Nas redes sociais. Aí está. Por isso é que a gente desconfia quando se lá vai à porta ou se não sei o quê, mas se ligar primeiro, Sim. telemóvel, lá está. Muitos amigos de Facebook e depois na altura, mas da ligação, vá lá. Se houver isso, mas não deixa de não ser uma coisa, é fictícia. É uma amizade fictícia. É virtual. Com certeza. Não- As pessoas do Facebook eu nem as conheço. Eu tenho um monte de seguidores, eu não faço ideia de quem eles são. Alguns conheço, outros não. Exatamente. Não é? Aquilo eu não posso medir por aquilo, não eu é? vou dizer um disparate, mas as pessoas, vocês não façam como eu. Mas no meu telemóvel tenho já para aí 900 e tal pedidos de amizade. Ainda não respondi a nenhum. Porquê? Imaginem o que era eu perder tempo com 900 pessoas. Algumas eu até sei quem são, mas a maioria não sei. Eu vou-lhe pedir amizade no Facebook, Não, a ver se ele me dá. não respondo, não vale a pena. Não vale a pena. A sério, não meto nisso. Porque eu tenho a vida tão organizada já com outras coisas e tenho tantos amigos a quem responder e falar. Estar assim com coisa, não gosto. Eu nunca gostei de arranjar amigos a partir de máquinas. Com certeza. Ou é a partir da relação, ou então nada feito. Eu sou assim, pronto, olha, que me levem a mal, levem à vontade, mas... Pronto, se ele não respondeu ao seu pedido de amizade, é só por isso. Não é? Não é por outra razão. É assim. Também tem aqui uma frase muito... Sim.
uma existência solitária Exatamente. padece de Padece humanidade. Sim. A falta de humanidade. Nós estamos a caminhar para um mundo de menos humanidade. Menos preocupação com o outro. Tipo assim, a minha vida é a minha vida e o resto não me diz respeito. Exatamente. Não me diz respeito, não me concerne. Não me sinto concernida com as situações dos outros que estão à minha volta, seja na velhice, seja no sofrimento. Né? Também, recentemente, eu estava no hospital, passei um tempo a acompanhar alguém no hospital e pronto, estava ali um certo tempo. E via os doentes ali à volta, a olhar, a querer, tipo assim, sozinhos, não é? Eu estava ali, a pessoa que eu acompanhava passava a maior parte do tempo a dormir, e eu estava ali, para um lado e para o outro. E quando ela já estava metida com os outros doentes, não é? A conversar e a perguntar onde é que eram, e o que é que tinham, e não sei o quê. E é tão fácil, é tão pouco que a gente pode fazer para poder Mas às vezes diminuir o sofrimento de alguém. Às vezes o pouco que se faz é muito para aquele É alvo. muito para aquela pessoa. E falar, então Sofia já cá veio hoje, então já quer cá. Tipo assim, coisas simples, coisas simples. E as pessoas ficavam... Então, percebia que eu entrava, a mulher já me via de longe, já ficava contente. Porque, olha, vem para a outra, mas eu também já vou conversar um bocadinho, não é? E as pessoas estão ali, às vezes não estão mal cognitivamente, ou as pessoas estão bem, não é? Simplesmente estão com uma situação que as obriga a estar no hospital, mas com essa vontade de falar, com essa vontade de... Até um dia eu estava lá num canto e ele falou, pode vir aqui, chega-me o meu telemóvel, se faz favor. Eu queria ter conversa. Chega, sim senhora, falar buscar o telemóvel. Precisa mais alguma coisa? Se precisar, chame, que eu estou aqui. Tá bom? Mas às vezes é tão fácil e nós desobrigamos-nos. Tipo assim, não tenho obrigação. Não é nada comigo, não tenho obrigação. Não é? Mas, humanamente falando, do ponto de vista cívico, eu tenho obrigação, sim. Tenho obrigação de cumprimentar as pessoas na rua, tenho obrigação de ver uma pessoa, de olhar. Não é? Quando a gente se olha verdadeiramente, a gente já compreende como é que o outro está. Eu não preciso de muita coisa para perceber este está bem, este está mal, este está doente, não é? Só que a gente não se olha, porque a gente não perde tempo a olhar para as coisas. A gente passa assim. Exatamente. Que cor era a camisola do Pedro? Não sei. Exato. Não reparei. O meu olhar foi muito rápido, não é? Mas é bonito aqui. Uma existência solitária padece de humanidade. Se nós contrariamos isto, é exatamente o inverso. Não é? O criar humanidade mata a solidão. Não é? E não é complicado. Não é complicado. Eu quero agradecer a vocês repararem nestas frases, porque isso não me deu trabalho a pensar, mas era realmente o que eu pensava quando escrevi isto. Porque este texto é meu. Mas eu pensava nisto, ainda bem que vocês comentam estas coisas e concordam. Não, são frases. Sério? É sério. Fico contente com isto. Esta frase podia ser o lema destas operações sénior. Sim. Ou então da pastoral que estávamos a falar, do voluntariado, não é? Porque qualquer existência humana padece, né? Dessa relação com o outro. E depois a afirmação e necessita dela. que quando alguém foge a isso, claro, faz que a pessoa solitária não viva, sim, só vegeta. Sim, essa frase também é forte. Vegetar, o que é um vegetar? Uma pessoa vegetar. Também é verdade. Tiramos uma pessoa de um contexto hospitalar, que está em estado vegetativo. E agora vamos olhar para a nossa sociedade. Pessoas com saúde, pessoas dinâmicas, pessoas que correm de manhã até à noite e estão em estado vegetativo. Exatamente. Na questão da vida, não é? Da vida, não é? Do salutar, das relações, do sorriso. Não é? Tem pessoas que eu cruzo várias vezes e digo, nunca vi aquela pessoa sorrir. Exatamente. Será que é dela? Será que é sisuda? Ou será que está insatisfeita com a vida? Não sei. Então, eu estava a pensar, às vezes, infelizmente acontece, não é? Isso quero ter cada vez mais. Mas as próprias famílias caem um pouco está cada um no seu canto, cada um nas suas preocupações, o pai para aqui, a mãe para ali, os filhos cada um para o seu lado, coexistem, mas não vivem, não é? Coexistem, não comem nos mesmos horários. O próprio Papa Francisco tinha uma expressão nos seus famosos à parte, uma vez que falava da família, e ele dizia, né? Se estão à mesa e cada um está no seu canto com o seu telemóvel, isso não é uma família, é um hostel, não é? É um hostel, não é? Porque é o que acontece aí. Hoje em dia, até com o preço da habitação, há muitas pessoas que partilham casa, mas muitas nem falam. Pronto, é bom dia, boa tarde, pronto, ok. Mas cada um está na sua vida, Pedro, nem se mete na vida do outro. Estás a dizer aí uma coisa que é muito realista nos tempos que correm. Repara, o texto fazia referência ao tal idoso solitário, sozinho, que
estava lá no jardim e não sei o quê. A segunda parte do texto chamou a atenção para o pessoal também na meia-idade, os trabalhadores. E agora estamos a cair num comentário às situações todas. Isto estás agora aqui a referir a situação também das crianças, que era o que nos faltava. Sim. E com a história dos telemóveis na mão das criancinhas, nós estamos a criar solidão que não é forçada. As crianças ficam todas contentes, estão entretidas. Estão contentes. O que é verdade é que isso É que perdem capacidade de socializar, porque depois Ora crescem está, e elas não se habituaram a ora conversar com os está. coleguinhas ao É lado. exatamente isso que tem Ou conversavam do jogo que eu tenho aqui, né? Conversavam. Eu vejo, por exemplo, os meus sobrinhos, eles jogam entre turma. Os colegas da turma entram lá num jogo qualquer, via internet, estão a jogar uns contra os outros e às vezes estão ao telefone e falam, pá, eu agora vou entrar ali, não sei o quê, cobro-me aí para eu poder passar e não sei o quê. Eu fiquei, mas estás a falar com quem? Com o meu colega, porque estou a jogar com ele. Assim, mas não era tão divertido antigamente quando a gente ia para a casa uns dos outros e brincava com os brinquedos e com as coisas que tínhamos, punhamos em comum ou até aquelas bolas feitas de um bocado de papel, um monte de papel que íamos ao lixo buscar e punha-se uma fita cola e jogava-se futebol com aquilo. Era divertido. Exatamente. Era divertido e era. Hoje lá está. O meu problema, eu vejo que o problema é este. Os jovens. A tecnologia veio aumentar a solidão. Veio aumentar a solidão. dúvida. Só que isso não se vê agora. Não se vê na tenra idade, não se vê na adolescência, não se vê na juventude. Vai se ver depois. Sim, Na juventude já se começa a ver. Já. Se percebe que a pessoa está só. Não é? Que a pessoa vive só, que a pessoa está só, que não tem sentido. Exatamente. Porque não tem amigos, não tem com quem sair, não tem com quem fazer, não tem com quem conversar. Tantas pessoas que não gosto de fazer comida. Eu estava no supermercado e a mulher da frente estava, eu não gosto nada de fazer comida porque eu faço só para mim sozinha. Aí está. E não sei o quê. Lá está, o sozinha. Para mim não faço. Se tivesse alguém, fazia. O sozinha não é questão da solidão. E a pessoa fazia. Eu até cozinhava muito, até sei cozinhar, até cozinhava bem, mas para mim tenho preguiça. Não tem ninguém com quem se possa juntar. Exatamente. Não tenho aí outros amigos assim, que de repente fazem aí uma almoçarada e comem todos juntos e conversam uma tarde inteira, dão à língua, como se diz na minha terra, damos à língua uma tarde inteira. Mas é isso, é esse sentimento de solidão. Para mim não vale a pena. Não é? E diz, vale sim, não é? Então porquê é que não vale a pena? Enquanto está a cozinhar até se distrai. Exatamente. Ali, vem aqui às compras, compra as coisas, escolhe os nutrientes, escolhe as coisas. É até divertido, não é? Mas é evidente que há um sentido, não é? O que é que me leva a cozinhar? Eu penso em cozinhar aquilo que eu sei que as pessoas vão gostar de comer, não é? E eu fico ali a pensar, o que é que eu vou cozinhar? O que é que eu vou cozinhar? Não é? Para quê? Para poder amar os outros que estão comigo na minha casa e que vão se sentir amados por aquela comida, por aquela refeição. Não é? E isso dá-me sentido de fazer. Mas se nós estamos sozinhos, será que não há tanta gente sozinha? Hoje na minha casa, amanhã na tua, depois na do outro? Não é? Será que a vida não teria mais sentido? É que é tão simples. Não é? Principalmente quem está um pouquinho com mais tempo, que consegue não é, articular. Claro que o povo da meia-idade tem que ganhar dinheiro para pagar o apartamento. Não é? Não dá para ficar com muita... Mas às vezes há tantas coisas simples que se podem fazer e que ajudam. E tem aqui outra frase que eu achei também... o viver afastado, não é? Vínhamos desse contexto do vegetar, e ele diz assim, se alguém o faz propositadamente, fique sabendo que está doente. Está doente. É doença, é uma doença da sociedade. Não é? O isolamento, a falta de confiança, pronto, é lógico que confiança tem que ser algo que é cultivado. Eu não conheço uma pessoa hoje e já sou super amiga dela. Leva tempo, como é óbvio. Não é? Leva tempo, mas esse tempo também nos dá essa resposta. Não é? O ter alguém em quem eu confio, em ter alguém com quem eu posso falar. E é preciso investir, minha gente. A gente não nasce amigo de ninguém. Não é? Eu vivia numa casa com não sei quantas pessoas, de repente recebo um telefonema e diz agora vais morar para outro lugar, com outras pessoas que eu nem conhecia direito, né? As que moram comigo. Né? E de repente Deus me convida a fazer amizade com novas pessoas, mas a criar relacionamento. Eu não posso morar numa casa com 4 pessoas sem falar com elas. Não é? Sem perceber, sem conhecê-las, sem perceber, estás com um olhar entristecido, o que é que se passa? Já dormiste mal? Eu vi logo que dormiste mal. Não sei o que comeste pouco, estás sem fome. Não é? É normal. É vida de família. Não é? Se nós conseguimos fazer isso, claro que há um mandado maior, não é? Que é a vida e a vocação que Deus me deu e a vida que eu aceitei. Mas quem é família? Quando é que os pais não olham para os filhos para perceber que eles não estão bem? Quando é que os filhos não se apercebem que os pais estão irritados por alguma situação? Não é? Filhos que são um pouquinho maiores não têm aquela sensibilidade de perceber, passa-se alguma coisa aqui. Não é? O ambiente está pesado. Não é? Esse sentimento, não é? Essa atenção, não se cultiva mais isto, não existe mais. Não é? E isto é uma perca. E depois temos aqui um monte de gente que anda doente. Doente, primeiramente neste sentido,
e depois doente verdadeiramente. Porque as coisas também são psicossomáticas. Sem dúvida. Não é? Eu vivo infeliz, eu vivo contrariado, eu vivo sem dinheiro, eu vivo com problemas conjugais, eu vivo com filhos que me deixam a cabeça no frangalho, eu vivo com... De repente já tem problemas do estômago, já tem problemas não sei do quê, já está com crise de ansiedade, já está com mais não sei o quê e por aí vai. Não é? E de facto estamos mesmo doentes. A realidade... Rosário, houve aí há pouco tempo umas notícias um bocadinho estranhas, concretamente na escola em Castro Daire, de uns jovens, dos seus 13, 14, 15, 16 anos, que se têm matado. De certeza que não é pela amizade. Com certeza. E não é uma consequência normal disto que estamos a falar aqui. Da falta exatamente de abertura ao próximo. De estarmos com os outros sabendo que é assim que se constrói o próprio mundo humano. Precisamente porque o Pedro chamou a atenção um bocado para isso, e eu também tenho dito muita vez, porque nós não somos indivíduos, nós somos pessoas. E o que define a pessoa é o seu caráter de relação, de sentimento, de coração, de proximidade. E quando estes jovenzinhos que se estão a matar, ou que se matavam, pelo menos as notícias diziam isso, e outros mais, que às vezes acontece por aí noutros lados, nós interrogamos o que é que andará por detrás. Exato. E depois, claro, podemos pensar em coisas até terríveis. Sei lá, pode haver ali algum gangue, pode haver ali um bullying, pode haver ali droga, pode haver ali quem ande a vender droga e depois obriga aqueles a estar calados, pode haver alguém que os convença pode haver redes sociais que... E eu pergunto-me, não é exatamente a falta de solidariedade e a abundância de solidão neste jovem? Eu até ao falar disso, ainda há pouco tempo vivemos a festa da canonização do Pier Giorgio Frassati, né? Um italiano, jovem. Eu tive a graça de fazer os passos ali, de conhecer toda a região onde ele morava e as igrejas onde ele ia. Um jovem que criou um grupo de jovens, saíam para subir as montanhas, escalar as montanhas no meio da neve ou em qualquer época do ano, para conversar, era uma sociedade deles. Para conversar, para estar juntos. E falavam de Deus, não é? Porque ele era santo, se foi santo, não foi por... Não é? Não era por falar de futebol, não era ao Pedro, não era não. Era. Mas relacionamentos sadios, de conversar, de sair, de fazer desporto, de estarem juntos de forma correta, não é? Um rapaz que está aí, que subiu aos altares, não é? Um exemplo para nós, e era bonito falar disto para a juventude. O que é que nós estamos a fazer, não é? Com a nossa juventude? Não é? Ainda há pessoas, né, da nossa geração, digamos assim, da nossa época, né, que deram respostas diferentes na sua vida. E ele, coitado, morreu jovem, mas o tempo que ele teve aproveitou tão bem, fazendo caridade e ajudando os outros a serem melhores. E conversando. Conversa, saídas. Eu acho que a gente hoje disse umas coisas muito interessantes a respeito do mal da solidão e da necessidade de se acabar com a solidão. Exatamente. E das possibilidades que temos todos de deixar de ser solitários, para que se cumpra, volto a dizê-lo, aquela definição de homem como não um indivíduo, mas como um ser de relação. Que seja assim, não é, Pedro? Terminamos muito bem. Terminamos. É. Maria José, seu cônego, assim que nos veio e ouve, como dizia o seu cônego agora, este reflexo ajude também a quebrar a sua solidão e a pensar nisto e a fazer para que essa solidão possa desaparecer em si e à sua volta. Voltamos a marcar encontro num próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.